Bem-vindo à quarta aula de CLP. Hoje nós vamos implementar uma partida direta com reversão, que na verdade é um duplo selo intertravado. Se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo que você pare e dê uma olhadinha nas aulas anteriores para que você possa acompanhar melhor a simbologia utilizada aqui na linguagem ladder. Então vamos iniciar vendo aí um selo desliga dominante, revisando o selo desliga dominante visto na aula passada e apresentando um novo selo, o selo do tipo liga dominante. No selo desliga dominante, as entradas I1 e I2 aqui representam as botoeiras liga e desliga, respectivamente, né? E aqui o contato de Q1 representa o selo. Se eu acionar simultaneamente I1 e I2, o que vai acontecer aqui? A saída Q1 não será acionada, né? Esse selo é um selo do tipo desliga dominante. Já se eu montar um esqueminha onde eu coloque aqui, ó, o I3 sendo a minha bobina liga, né, o meu botão de liga, e o I4 sendo o meu botão de desliga, mas ele insere aqui com o selo, né, o comportamento desse comando muda, né? O que vai acontecer aí? Quando a entrada I3, né, quando o botão de I3 estiver acionado, a saída Q2 vai estar acionada. Ou seja, no primeiro caso aqui, ó, se eu tiver um acionamento simultâneo das entradas, né, I1 e I2, ou seja, se eu mandar ligar e desligar, ele vai ficar desligado. E no segundo caso aqui, se eu tiver acionamento simultâneo das entradas I3 e I4, isso é, se eu mandar ligar e desligar, a saída fica ligada, né? O comportamento é diferente. É lógico que um acionamento simultâneo para o selo não é desejado, ok? E normalmente eu uso um selo do tipo desliga dominante. Então o que você tem que guardar é um selo do tipo desliga dominante. Não importa se você está usando um selo liga dominante ou se você está usando um selo desliga dominante, em ambos os casos, o último botão a sair irá gerar o comportamento do acionamento. Se o botão desliga for solto por último, o comando desligará, né? Se por outro lado o botão liga for solto por último, o comando ligará. Eu vou propor como atividade para vocês, para que você monte lá no simulador, não importa se você está usando o clique ou você está usando o celular, né? Os dois comandos, o comando com selo do tipo desliga dominante e o comando do tipo liga dominante, e comprovar o seu comportamento. Um que, ao ser acionado simultaneamente, fica ligado e o outro, ao ser acionado, fica desligado. Pause o vídeo, vá lá no simulador, tenta montar no simulador, ver se você consegue fazer funcionar. Agora que você já fez funcionar lá os selos, nós podemos começar a estudar uma partida direta com reversão intertravada. Lembrando lá da aula de comando, né, como é que funciona uma partida direta com reversão intertravada. Eu tenho dois contatores, o K1 e o K2, que são responsáveis por colocar aqui o motor em funcionamento. O K1 para ligar o motor no giro horário e o K2 para ligar no sentido anti-horário, né? O esquema de comando é esse aí. Observe que eu tenho dois selos aí, ó, um composto pelo B1, K1 e pelo B2, e o outro selo aí composto pelo B3, K2 e pelo B2. Você vai falar, mas professor, B2 está presente nos dois? B2 é uma bobina, uma botoeira que tem dois grupos de contatos, né? Então aí eu tenho dois selos, um para ligar e um para desligar. Mas eu não posso acionar os dois simultaneamente. Então o segredo aí é fazer um intertravamento. O que é o intertravamento? O intertravamento ele impede que os dois contatores entrem simultaneamente, né? E como é que eu faço um intertravamento, né? O intertravamento ele consiste em um contato normalmente fechado em cima da bobina dos contatores que vou fazer o intertravamento. Observe aí, ó, em cima da bobina eu quero intertravar K1 e quero intertravar K2, né? Ambos. Então, se eu quero intertravar K1 e K2, em cima da bobina de K1 eu coloco um contato normalmente fechado de K2. E em cima de K2 eu coloco um contato normalmente fechado de K1, né?
Esse esquema aí fica da seguinte forma, em ladder. Fica assim, ó. Eu vou pegar um duplo selo, a gente já sabe fazer selo em ladder, né? Então faz duas linhas, na primeira linha eu faço um selo para fazer o giro no sentido horário, e na segunda linha eu faço um selo para fazer um giro no sentido anti-horário. Mas o segredo, né, tá aqueles dois contatos fechados ali antes das bobinas, né? No caso da primeira linha, o Q2 fechado aí insere com a bobina Q1 da saída horário. E na segunda linha aí, o Q1 fechado insere com a bobina de Q2 aí na saída, ok? Eu fiz um videozinho mostrando para vocês como funciona em comandos e como funciona em ladder, né? Vamos ver em comandos primeiro, né? Em comandos, pessoal, fica assim. Muito bem, então agora ó, nós vamos melhorar aquela nossa partidinha, ok? Nós vamos colocar agora dois contatores, né? Um contator para fazer o motor virar no sentido horário e um outro contator para fazer o motor virar no sentido anti-horário. Então o que eu vou fazer é um duplo selo intertravado. Então observe aqui no esquema de comando, né? Se eu apertar aqui ó, o botãozinho B1 aqui, ó, o selo de K1 vai se realizar e o motor vai girar aqui ó, no sentido horário. Então, selo de K1, ó. Se eu tentar fazer ele virar no sentido contrário, ó, apertar aqui o B2, ó, B3, desculpe, ó, se eu apertar o B3 aqui, ó, nada acontece. Por quê? Porque o motor ele não pode sair lá de 1800 RPM e virar no sentido contrário. Ou seja, eu preciso apertar agora o botãozinho desliga aqui, ó. Apertei o botãozinho desliga, o motor parou. E aí sim, ó, agora quando eu apertar o B3, ó, fecha aqui o selo de K2 e o motor vai virar agora no sentido anti-horário. Então olha só, nesse comando eu tenho que apertar o desliga para mudar o sentido do giro. Se eu apertar B1, o motor gira no sentido anti-horário porque K1 entrou aqui ó, no sistema. Aí eu aperto desliga e eu aperto o B3 liga no sentido anti-horário. Então olha o que acontece agora, ele vira no sentido anti-horário porque K2 aqui recebeu o selo. Se eu tentar girar agora no sentido horário, ó, ele intertravou aqui, ó, não deixou o motor virar. Então, como é que ficaria esse sistema no ladder? Então, no ladder, esse é o desenho. Vamos fazer uma proposta para vocês. Entrar lá no simulador, no clique da VEG, ou no Android, lá no celular, e montar esse desenho aí, ó. Ok? Montar esse desenho. Vamos fazer ele funcionar? Pausa o vídeo, faz funcionar lá. Vamos ver como é que ficaria no clique. Então, pessoal, ó, agora eu montei no lado de cima, ok? E a gente vai ver rodando então aqui. Vamos apertar aqui o Run, né? E vamos verificar aí o que acontece. Se eu clicar momentaneamente na entrada I1 aqui, ó, a saída Q1 foi energizada, ou seja, fechou o selo aqui de Q1, né? Ó, fechou o selo de Q1 e Q1 foi energizada. Mesmo que eu tente acionar aqui ó, o I2, ó, nada acontece, ele não vai ligar o Q2. Ou seja, para acionar o Q2 eu preciso romper o selo aqui, ó, usando o I3, abrindo esse contato, ó, romper momentaneamente, e aí sim eu posso acionar o I2 aqui, ó. Então é assim, se eu acionar o I1, eu não consigo acionar o I2, ó. Eu preciso, ou se eu acionar o I2, eu não consigo acionar o I1. Eu preciso apertar o stop e aí sim posso reverter o meu CLP, né, a minha partida.
Então, eu posso ver também essa simulação usando aqui o CLPzinho. Olha ele aí, ó. Né? Se eu clicar momentaneamente, está acionada aqui a saída, né? Então eu clico momentaneamente aqui para desligar. Olha lá, desligou. Né? Dou um pulsinho aqui na entrada I3. Se eu der um pulsinho na entrada I1, não adianta pulsar a entrada I2 que não consegue reverter. Né? Eu preciso dar uma pulsadinha na I3 para desligar. E aí sim aperto o I2, pressiono momentaneamente, ele reverte. Tá aí então a simulação no clique da VEG. Para você que fez no Android, como é que ficou a simulação? E aí, ó, abri o PLC Simo, montei o esqueminha ladder, né? Vamos simular ele aí, ó. Se eu clicar no I1 aqui, ó, ele ligou a saída Q1. Né? Se eu soltar o Q1, o selo mantém ele lá energizado. Se eu tentar ligar o I2 aqui, ó, o intertravamento não vai permitir, ó. Ok? Então eu não consigo reverter o motor. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pulsar o I3 aqui, ó. Pulsar o I3, desligando o motor, as duas saídas desligaram, né? E aí eu pulso o I2 para fazer ligar, o selo do I2 ficou. Então, se eu tentar agora girar no sentido contrário, pulsando o I1, ele não vai conseguir pulsar, modificar. E aí eu preciso pulsar o I3 para desligar o sistema. Então aí está um duplo selo intertravado. Então, tá de bom tamanho por hoje. Eu vou deixar uma frase aqui da Clarice Lispector para esses tempos que a gente está vivendo. O que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. Fica aí para reflexão. Um bom dia para vocês e até a próxima.